Canção Infantil de César MC é uma das obras-primas do rap brasileiro. A letra da música foi apresentada pela primeira vez no Slam BR 2017, mesmo ano em que o rap ganhou notoriedade ao vencer o duelo nacional de MCs. O clipe tem um roteiro cinematográfico e de produção detalhada, transitando em diversos cenários como um palco de teatro, escola e a rua. Nesse vídeo, farei uma análise dessa música que é uma mistura, genialmente construída, de críticas sociais com leituras e releituras de contos infantis. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like. De um modo geral, a música pode ser dividida em 3 partes. O começo remete à infância, ainda com sintomas de doçura, de amor e gratidão, apesar das dificuldades. A segunda, uma fase de saída da infância e percepção dos problemas sociais, como a violência e o desencanto provocado por ela. A terceira é marcada por um desejo de retorno à infância, de recomeço, de novas escolhas, simbolizadas na frase "precisamos voltar para casa". A música já começa com uma grande intertextualidade com a obra A Casa, de Vinícius de Moraes. César MC provoca uma reflexão entre uma casa rica e uma casa pobre. Ao contrário da casa pobre, a casa rica é marcada por um vazio de sentimentos. E isso pode ser visto através dos versos que descrevem as casas. Vamos a eles. Era uma casa não muito engraçada. Por falta de afeto, não tinha nada. Até tinha teto, piscina, arquiteto. Só não deu para comprar aquilo que faltava. Havia outra casa, canto da quebrada, sem rua asfaltada, fora do padrão. Eternite furada, pequena apertada. Mas se for colar, tem água pro feijão. Se o Mengo jogar, pode até parcelar. Vai ter carne, cerveja, refri e carvão. As moedas contadas, a luz sempre cortada. Mas fé não faltava, tinha gratidão. Resgate de uma memória de infância, de uma infância feliz, mesmo com todas as dificuldades, a alegria não faltava. Essa última casa, pobre em estrutura, mas farta em cumplicidade e alegria, remete a uma infância doce e feliz, pois, como diz um outro trecho da música, era feita com muito amor. Um modo simples e lúdico de ver a vida sob a perspectiva de uma criança. A partir daí, o cenário do clipe muda para a escola, uma fase de transição entre a infância e a adolescência. Nessa transição, 2 alunos respondem uma mesma pergunta: o que é a vida? O primeiro começa respondendo: a vida é uma canção infantil. É sério. Pensa. Viu? Belas, feras, castelos e celas, princesas, pinóquios, mocinhos e na música, essa é a última fase da infância. Passagem de uma visão lúdica e doce. A partir desse verso, um outro menino, uma outra realidade muito menos lúdica, de como crescemos e começamos a perceber, a descobrir outras realidades que, enquanto crianças, ainda não somos capazes de ver. A partir de agora, a música se tornará um espetáculo de referências. Uma teia, que reúne personagens de contos de fadas, que se encontrarão com uma crítica ácida à desigualdade social e à violência do Estado. O menino que começa a descobrir essa outra realidade canta: eu não sei se isso é bom ou mal. Alguém me explica o que nesse mundo é real, o tiroteio na escola, a camisa no varal, o vilão que tá na história ou aquele do jornal. Por que descobertas são letais? Os monstros se tornaram literais. Eu brincava de polícia e ladrão um tempo atrás. Hoje ninguém mais brinca. Ficou realista demais. A realidade que César, representado por um aluno no clipe, expõe é dolorosa e cruel. Faz referência a eventos de extrema violência, como tiroteios em escolas, um dos locais onde o clipe foi gravado. A caneta do MC começa a se questionar sobre os vilões que causaram genocídios em eventos históricos, como Stalin ou Hitler, e também aqueles que contribuem para o genocídio negro nos dias atuais. Monstros, por vezes tão distantes nos livros de história, agora se tornam literais. As brincadeiras são interrompidas nas comunidades pela ação policial. Tudo ficou realista demais. Essa denúncia inicial vai ganhando cada vez mais complexidade nos versos seguintes, somado a entradas de personagens de histórias infantis. O próximo verso diz: as balas ficaram reais perfurando a eternite. Brincar nós ainda quer, mas o sangue melou o pique. O final do conto é triste quando o mal não vai embora. O bicho papão existe, não ouse brincar lá fora, pois 5 meninos foram passear, sem droga, flagrante, desgraça nenhuma. A polícia engatilhou, pá, mas nenhum deles voltarão de lá. Foram mais de 100 disparos nesse conto sem moral. Já nem sei se era mito essa história de lobo mau. O trecho em azul se utiliza da métrica e da intertextualidade com a canção infantil 5 Patinhos, conhecida na voz da cantora e apresentadora Xuxa Meneghel. Faz referência à chacina de Costa Barros, ocorrida em 2015, em que policiais atiraram 111 vezes. Isso mesmo, 111 vezes
contra um carro e assassinaram 5 jovens negros no subúrbio do Rio de Janeiro. Nos 2 últimos versos, talvez seja uma alusão à teoria hobbesiana, encontrada na obra O Leviatã, em que a liberdade das escolhas humanas conduz a um estado de guerra e violência. Aliás, o tema das escolhas humanas aparecerá em outros trechos da música. Nesse verso, uma mescla da história infantil do Chapeuzinho Vermelho com o Lobo Mau, com a teoria hobbesiana, conhecida popularmente com a máxima "o homem é o lobo do homem". A crítica continua ganhando complexidade nos versos seguintes. Diz César: "Uma canção infantil a vera, mas lamento, velha, aqui a bela não fica com a fera, também pudera, é cada um no seu espaço, sapatos de cristal pisam em pés descalços". Reside aqui a referência a 2 histórias infantis, A Bela e a Fera e A Cinderela, que nos versos são metáforas sobre as desigualdades sociais. Os sapatos de cristais aqui são vistos como símbolo dessa opressão. E em seguida, a voz da cantora Cristal dá um novo tom à ácida crítica já feita até aqui. A Rapunzel é linda sim, com os dreads no terraço, mas se a lebre vem de Juliette, até a tartaruga aperta o passo, diz a cantora. O primeiro verso é um primor. Projeta uma Rapunzel de dreads, uma alusão à ausência de personagens protagonistas negros nas histórias infantis. Mas vai além. Porque essa Rapunzel de dreads somente é linda num terraço distante. E esse verso se conecta com o segundo, fazendo referência a uma estrutura racista de sociedade. Juliette é um modelo de óculos da marca Oakley, muito utilizada no meio do rap e do funk. Usando da história infantil da lebre e da tartaruga, animais que se distinguem na história pela sua velocidade. Aqui, o MC muda a história e coloca a tartaruga para correr, simbolizando o sofrimento dos negros a partir de estereótipos de uma sociedade racista. Como se a tartaruga pudesse dizer: "A lebre de Juliette vai me assaltar. Melhor correr, ou atravessar a rua, ou mudar meu lugar no transporte", entre outros infinitos ous. Mas a crítica continua e continua muito ácida, diz César MC. "E na ciranda cirandinha a sirene vem me enquadrar, me mandando dar meia volta sem ao menos me explicar. De Costa Barros a Guadalupe, 1 milhão de enredos. Como explicar para uma criança que a segurança dá medo? Como explicar que 80 tiros foi engano?" Novamente aqui, o MC destaca o racismo estrutural no Brasil. Se na história da lebre ele demonstra as ações dos indivíduos, aqui a representação passa a ser do Estado, principalmente por parte dos monopólios de violência, como a polícia, no enquadramento de negros na rua, que se tornam suspeitos simplesmente pelo fato de serem negros, ou por parte do Exército, invocando mais um episódio de uso excessivo de violência, quando 12 militares dispararam contra um carro de uma família que se locomovia para um chá de bebê, causando a morte do músico Evaldo Rosa e do catador de material reciclado Luciano Macedo, ferido enquanto tentava ajudar a família em Guadalupe, no Rio de Janeiro. Um verdadeiro carrossel de horrores, como diz o MC. Tudo te faz refém. Motivos para chorar até a bailarina tem. O início já é o fim da trilha. Até Alice percebeu que não era uma maravilha. Aqui, mais um espetáculo de referências. Nesse carrossel de horrores que é a violência, principalmente contra negros, até a bailarina, da canção de Chico Buarque, Ciranda da Bailarina, em que só e somente ela não é afetada pelos problemas, na obra de César, até a bailarina tem motivos para chorar. O início, como e onde você nasce, já pode ser o fim da trilha, que a própria Alice percebeu não ser uma maravilha. Essa música brilhante e cheia de referências termina com a estrofe. Tá tudo do avesso, falhamos no berço. Nosso final feliz tem a ver com o começo. Somente o começo, somente o começo. Pro plantio ser livre, a colheita é o preço. A vida é uma canção infantil. Veja você mesmo. Somos Pinóquios, plantando mentiras e botando a culpa no Gepeto. Precisamos voltar para casa. Os últimos versos dessa estrofe remetem a um recomeço. Um retorno à infância, um olhar diferenciado sobre essa fase tão importante. Mais uma vez, a questão da liberdade é destacada em "Pro plantio ser livre, a colheita é o preço". Novamente, uma outra referência a histórias infantis. Dessa vez Pinóquio, em um verso simplesmente genial. Somos Pinóquios, plantando mentiras e botando a culpa no Gepeto. Como se pudéssemos dizer, somos criaturas, escolhendo nossas ações e colocando a culpa de nossas escolhas no nosso Criador. A música termina com um lindíssimo coral serenata, que, assim como César MC, representa o Morro do Quadro em Vitória, Espírito Santo, para o mundo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar muito com seus amigos. Poste nos comentários temas que você tem interesse que sejam trazidos para o canal. Estamos só começando. Ainda há muito por construir.